Olá, pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula do tópico 4 do curso Programação em R. A gente vai dar continuidade ao conteúdo que a gente começou a ver na aula anterior sobre análise descritiva. Então, na última aula, a gente parou na parte do subset, né, na parte da organização de uma base de dados real. E a partir dessa aula a gente vai dar continuidade a esse conteúdo. Quem está acompanhando o curso, né, já tem acesso à base de dados. Quem não está acompanhando, eu recomendo fortemente que assista a aula anterior, pelo menos. De toda maneira, eu estou disponibilizando todo o conteúdo aqui no meu GitHub. Então, aqui já tem o tópico 4, né? Eu disse para vocês na última aula, né, que eu ainda iria disponibilizar o conteúdo, agora o conteúdo já está aqui. Então, aqui a gente tem o script do curso, o PDF com a apresentação do curso e as bases de dados. Então, é essencial que vocês baixem aí, principalmente essa base aqui, BRA 2014 menor, ou então que vocês peguem o script anterior e rodem os scripts na sequência, e assim vocês vão conseguir, né, chegar nessa base de dados. E óbvio que também vai precisar de baixar a base de dados maior, né, que é a base de dados da onde a gente fez o subset, que é uma base do Lapop. Vocês podem baixar tanto aqui do meu GitHub, porque eu disponibilizo lá no tópico 3, ou podem baixar também do site do Lapop, eu deixei o link lá na apresentação. Então, aqui no tópico 3 também tem todas as bases de dados e tem as bases originais do Lapop. Então, vamos lá. Codificada numericamente, né, como eu já mostrei para vocês. Para algumas variáveis que a gente vai analisar, não faz sentido a gente ver um número. Então, por exemplo, eu quero saber a quantidade de homens e mulheres. Faz sentido eu copiar essa quantidade de mulheres com os códigos. Então, vamos supor que um seja homem. Aí, 1 igual a 700 e pouco. Não faz sentido. É muito melhor que seja homem igual a 700 e pouco. Eu vou saber que tem tantos homens lá na minha base de dados, certo? Por isso, a gente tem que fazer essas recodificações. Uma outra forma que a gente tem de ver a organização da nossa base de dados é usando aquela função str, né, para entender a estrutura. Então, vou escrever aqui BRA 2014 menor e vou rodar isso daqui. Aí ele vai me mostrar aqui, ó, toda a organização da base de dados dessa menor, né? Ele vai mostrar se a variável é caractere, numérica, como é que está essa organização da base de dados. Então, essa aqui é uma forma. Mas existem outras maneiras de a gente ver essa organização olhando para variáveis específicas. Uma delas se chama table. O table e o summer são duas funções descritivas. Eu não me lembro, talvez a gente já tenha até utilizado elas lá no tópico 2, mas como eu não me lembro, então eu vou falar de novo para vocês sobre elas. E a gente vai utilizar também a função para recodificar as variáveis, que eu também acho que a gente já utilizou, que fica dentro do pacote Memisc. Então, a gente vai baixar o pacote Memisc. Então, library Memisc. A gente vai baixar, assim, quem não tiver baixado, baixa aí o pacote Memisc, utilizando aqui packages, install, vai escrever aqui Memisc e vai instalar. Depois que instalar, vai vir aqui, vai encontrar o pacote e vai ativar. Ou então, vai utilizar essa linha aqui, ó, install packages, entre aspas, vai escrever Memisc. Então, essa aqui é a linha para instalar o pacote. E essa aqui é a linha para ativar na sua livraria de pacotes. Então, deixa o pacote Memisc ativo aí. E, além disso, a gente vai ver aqui agora como utilizar, né, o Summary Table para entender algumas variáveis e começar o nosso trabalho de recodificação. Então, vamos pedir aqui para ver uma variável que é importante para a gente, que é a LS3, que é a satisfação da vida. Então, aqui, vamos pedir um table dela. Vou dar uns espaços aqui para não ficar tão para baixo, né, para vocês verem. Então, aqui, table. LS3. E aí ele vai mostrar para mim como que ela está organizada. Então, vai de 1 a 4. Ctrl+Shift+C é o atalho do teclado para colocar tudo como comentário, pessoal. E aí, a gente consegue verificar, né, que essa variável deve ser recodificada e a sua escala alterada, porque a gente viu que vai desde muito satisfeito, então significa muito satisfeito, a 4 muito... vai desde muito satisfeito, né, muito insatisfeito. A gente quer que essa escala seja invertida, né, a gente quer que fique ao contrário. A gente quer que muito satisfeito esteja lá na ponta, né, o muito satisfeito tem que ser o 4 tem que ser 1. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai transformar primeiro essa variável em um factor, porque, a princípio, ela é entendida pelo R como um character. Então, a gente vai fazer assim, ó. Vamos escrever aqui, transformar a variável que está como character para factor. Então, a gente vai chamar essa variável ls3, objeto de atribuição, alt menos, s.factor, e a gente vai copiar aqui e colar o nome da base de dados mais da variável. Então, Ctrl Enter, pronto. Ela foi definida como um caractere. Agora, a gente consegue fazer a recodificação dessa variável utilizando a função recode do pacote Memisc. Então, vou vir aqui e vou recodificar.
Então, pessoal, a gente entendeu, né, que essa questão tem que ser recodificada. Para fazer essa recodificação, primeiro a gente vai colocar os rótulos, o nome dos códigos a gente vai mudar para o nome dos rótulos, e depois a gente vai mudar os níveis, para que comece desde muito insatisfeito e vá até muito satisfeito. Então, primeiro a gente vai colocar aqui, Brasil 2014 menor. E aí eu vou dar um nome para essa variável que a gente vai criar, eu vou chamar de sat vida. Objeto de atribuição, alt menos, recode, IBRA 2014 menor, ls3, que é o nome original da variável. E aí, a gente vai só alterar os códigos pelos nomes dos rótulos. Então, veja, muito satisfeito é 1, pouco satisfeito 2, pouco insatisfeito é 3 e muito insatisfeito é 4. Então, a gente vai dar esses nomes aqui. Então, muito satisfeito vai ser 1, vírgula, pouco satisfeito vai ser 2, vírgula, pouco insatisfeito vai ser 3 e, esqueci a vírgula, e muito insatisfeito vai ser alt menos 4. Vou rodar isso daqui e vou pedir para olhar como estão os níveis. Agora que a gente fez esse processo de recodificação, a gente vai ver como estão os níveis. Vamos ver primeiro aqui, só se ele criou aqui, ó. Ele criou a variável satisfação vida e ele colocou número, colocou rótulos aqui para o que antes era número, né? Então vamos vir aqui e pedir para entender como estão os níveis. Como estão os levels, que é o nome que tem aqui. E aí, se precisar, a gente altera. Então, levels, BRA 2014 menor, sat vida. E aí, ó, ele tá organizado de muito satisfeito a muito insatisfeito. Não é assim que a gente quer, né? A gente quer que seja ao contrário, a gente não quer que seja dessa forma. Então, a gente vai vir aqui e vai alterar. Queremos que os níveis estejam ao contrário. Então, a gente vai vir aqui e vai escrever BRA 2014 menor, sat vida, objeto de atribuição alt menos, factor, porque essa é uma variável factor, dentro de factor, BRA 2014 menor, sat vida, vírgula, e agora os levels como a gente quer que sejam organizados. Então, C de concatenar, aí a gente quer que seja desde muito insatisfeito, pouco, vou até copiar aqui, né, para não ter nenhum erro, pouco insatisfeito, vírgula. Opa, a vírgula entrou antes de fechar aqui as aspas. Aí, pouco satisfeito e muito satisfeito. A gente quer que seja essa ordenação aqui que o R dê para os nossos dados. E Ctrl Enter em qualquer lugar da minha linha de programação. Então, vamos ver, a gente só roda esses níveis de novo para a gente ver se agora ele organizou corretamente. Pronto. Então, olha só, antes, aqui eu vejo, ia de muito satisfeito a muito insatisfeito. Agora vai de muito insatisfeito a muito satisfeito. Então, agora está correto, tá? Os levels estão de acordo com o que a gente queria mesmo. Então, vou vir aqui e vou pedir um summer. Agora a gente vai utilizar a função summer para a gente começar a trabalhar com as medidas de tendência central. Então, antes de a gente ir lá no summer, no ambiente de programação, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do que eu preparei. Então, antes de iniciar as análises, temos que entender como são organizadas as variáveis, fazer as recodificações e reorganizações. Isso representa uma grande parte do trabalho de análise. Para essa etapa, a gente vai usar, né, a gente já está utilizando a função table e a gente vai utilizar a summary também, que irão nos auxiliar mostrando o descritivo de cada variável. E essas duas funções, elas pertencem ao RBase, por isso que a gente não precisa baixar nenhum pacote para utilizar ela. Depois, a gente vai utilizar, a gente já fez isso na verdade, a gente utilizou a função eCode do pacote Memisc para recategorizar as variáveis. E a gente vai deixar a base de dados organizada. E notem que ao longo desse processo que a gente está fazendo, parte da análise descritiva ela já está sendo feita, porque só fazendo essa análise de table, summer, a gente já consegue verificar algumas informações. Por exemplo, informação sobre frequência. Eu quero saber quantos homens e quantas mulheres tem na minha base de dados. Quantas pessoas muito insatisfeitas, quantas pessoas muito insatisfeitas com as suas vidas. Eu quero saber quantas tem na minha base de dados. Eu quero saber o percentual. Então, utilizando essas funções que a gente viu até agora, a gente já consegue ter um descritivo da base de dados. Além disso, a gente tem algumas medidas que são as medidas de frequência absolutas e relativas, né, como, por exemplo, os percentuais. E a gente tem as medidas centrais, que são também muito utilizadas para auxiliar nas descrições. E, assim, essas medidas de tendência central, elas são realmente muito importantes para as nossas análises, e mais para frente, nas análises inferenciais, a gente vai entender o porquê que essas medidas centrais são tão importantes. Alguns testes, eles se baseiam somente nessas medidas centrais, que são as medidas de moda, mediana, média. E vocês se lembram, lá no ensino médio, a gente aprende, lá em matemática, a gente aprende o que é uma moda, o que é uma mediana, o que é uma média. Então, mesmo se você nunca tiver visto isso na faculdade, e para quem está fazendo um curso de ciências sociais, isso é impossível, né, porque a gente já tem estatística, pelo menos estatística básica e uma estatística mais voltada à programação dos cursos de ciências sociais, por aí a gente já tem, né, essas disciplinas como obrigatórias. Então, o cientista social tem que lembrar, né, dessas medidas, mas mesmo se você nunca tiver visto isso na faculdade, na escola, você deve ter visto. Então, o que é a moda? A moda, como o nome já diz, a moda é o que mais aparece, é o que está na moda e o que está aparecendo mais, o que mais frequentemente aparece. Geralmente, a gente utiliza a moda para analisar variáveis categóricas, variáveis qualitativas. A moda ela representa o valor ou categoria mais comum em uma distribuição. Então, por exemplo, eu tenho uma distribuição de sapatos e o sapato que mais compraram lá era o sapato de salto rosa. Então, o sapato de salto rosa é a moda da distribuição dos sapatos.
a mediana. O que é a mediana? A mediana ela representa a medida central, ou então a divisão da medida central, quando são duas as medidas centrais. Então, para analisar a mediana, a gente precisa que os números estejam distribuídos de maneira contínua do menor para o maior, para que a gente consiga identificar quais são os números do meio. E a média, ela representa o valor médio dos casos. Ela é a soma de todas as observações divididas pelo número de observações. Então, a gente vai ver, né? Eu não estudei matemática, mas esses são os conceitos, definições mais básicas, mais triviais dessas medidas de tendência central. E a gente vai ver como isso funciona no ambiente de programação, né? Que é o nosso intuito aqui. E é para isso que a gente vai precisar depois, né? Para as nossas análises. Então, aqui... Opa, desculpa, gente, estou abrindo aqui. Vou começar um outro curso aqui que vai ser de Power BI, que eu já cliquei ali no Power BI. Me desculpa, então vamos aqui para pedir um summary. A gente vai pedir um summary. Vamos pedir um summary de uma medida numérica, porque o summary ele é voltado para variáveis quantitativas, variáveis numéricas. Então, BRA 2014 menor. A idade, ela é a Q2. Então, se vocês olharem lá no questionário, vocês vão ver que a Q2 é a idade. Então, ele mostrou aqui para mim essas informações aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o valor mínimo, ou seja, a pessoa mais nova a ser entrevistada nessa rodada do LAPOP, ela tinha 16 anos. A gente tem o valor do primeiro quartil, o valor da mediana, o valor da média, o valor da média, o valor do terceiro quartil e o valor máximo. Essas medidas, todas elas são muito importantes, né? Então, aqui a gente está olhando principalmente para o valor mínimo, para a mediana, que é o que eu disse para vocês que é o valor central, ou soma divisão por 2, dos valores centrais, quando são 2. A média, ela vai ser a soma de todos, dividido pela quantidade de observações. E o valor máximo é 89, que é a pessoa mais velha que foi entrevistada, ela tinha 89 anos. E é 89 mesmo, tá, pessoal? Porque se vocês olharem no questionário, para que não tivesse um problema com as pessoas que disseram que não sabe ou não queria responder, eles colocaram para não sabe 8888 e para não responder o 99888. Então, de fato, essa pessoa aqui tinha 89 anos. E a gente tem as medidas dos quartis. Do primeiro quartil, o segundo quartil a gente tem também, e a gente também tem o terceiro quartil aqui. E a gente tem valor mínimo e valor máximo. Quando que eu vou falar para vocês sobre essa questão dos quartis? Talvez, ainda nesse tópico, quando a gente chegar na parte de box plot, eu já explique essa parte de quartis. Isso também é muito importante, bem interessante para as nossas análises gráficas. Então, aqui, a idade é numérica. Então, ela tá ok assim, a gente não vai alterar. A gente só vai mudar o nome da variável, a gente vai chamar ela de idade. Então, a gente vai pegar isso aqui, colocar aqui, replicar aqui, objeto de atribuição, e aqui em vez de Q2, eu vou chamar de idade. Então, isso aqui, o que a gente fez? A gente mudou o nome da variável? Não, nós não mudamos o nome da variável, nós criamos uma cópia da idade e atribuímos o nome de idade. Então, se vocês olharem aqui na base de dados, vou até fechar essa outra aqui, né, que esse aqui é maior. Vai ter aqui uma variável chamada idade, porém, a Q2, ela permanece aqui, ó. A gente criou uma cópia, tá? Isso é importante para a gente não substituir as variáveis originais. Agora vamos ver a próxima variável aqui, que é a Q1. A Q1 é a variável sexo, né? Então, a Q1 a gente vai pedir um table, porque o table ele é apropriado para variáveis categóricas. Então, eu vou escrever aqui Q1, e ele vai mostrar aqui para mim. 1 tem 749 e 2, 751. O que é isso aqui? Isso aqui, ele está mostrando para mim que tem uma quantidade de homens e uma quantidade de mulheres. Mas como que eu sei? Pelo questionário. Pelo questionário eu sei que homem é 1 e mulher é 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu só vou alterar o nome desses rótulos. Eu vou colocar que homem é 1 e mulher é 2. Então, BRA 2014 menor, cifrão. Eu vou chamar de sexo, né, que é a variável referente a sexo. Recode, BRA 2014 menor, cifrão, que é 1, vírgula. Homem vai ser 1 e mulher vai ser 2. Então, deu um erro aí na minha função recode. Deu erro porque a gente somente consegue fazer o recode de variáveis que são factors. Essa variável Q1, ela não está organizada como um factor, então eu tenho que alterar ela aqui, ó. Então, eu vou escrever s.factor, vou copiar exatamente o que está aqui e vou rodar isso daqui. Agora, eu vou conseguir rodar um recode, pronto. E aí, se vocês olharem aqui, criou-se mais uma variável chamada sexo, em que agora não tem mais código, né? Agora tem o nome dos rótulos. Eu vou salvar esse script aqui, ó, em new também. Depois fica mais fácil para compartilhar com vocês.